Seja muito bem-vindo aqui ao nosso podcast Mesa de Debates de Tudo Um Pouco. E hoje, nesta manhã, tarde de sábado, fazendo aqui a cobertura dos eventos que ocorreram tanto em São José dos Campos quanto na cidade também de São Paulo, com relação às manifestações contra a violência às mulheres, tanto a violência doméstica e a violência de forma generalizada. Estamos aqui então para fazer essa cobertura. Eu, André Bontempo, diretamente de São José dos Campos, e o nosso companheiro, o camarada Ulisses, diretamente aí da cidade de São Paulo, também no aspecto aí das coberturas, ouvindo as mulheres, ouvindo aí os gritos, ouvindo aí as vozes, ouvindo aí as manifestações contra a violência contra as mulheres. E vamos que vamos, minha gente. Bom dia aos moradores aqui de São José que estão passando pelo centro no dia de hoje. Nós estamos fazendo esse ato aqui na praça para lembrar o 25 de novembro, que é o dia contra a violência às mulheres, mas também nós precisamos lembrar duas datas importantes dessa semana, que também faz parte de uma luta contra a violência e uma luta contra a escravidão, que foi o dia 20 de novembro, o dia da consciência negra, que nós lembramos a luta do povo negro na figura de Zumbi dos Palmares contra a escravidão, e o dia 22 de novembro, que foi o dia que marcou o dia de grande luta também do povo negro, que é o dia da revolta da Chibata, duas datas importantes que marcam a luta do povo negro. E é bom saber que essa região aqui do Vale do Paraíba tem um histórico muito forte sobre a questão racial, porque foi uma das regiões do país que mais trouxe negros escravizados. E a gente viveu aqui no Brasil 380 anos de escravidão, com muita violência, subjugando o povo negro, estuprando as mulheres negras, com toda a crueldade que foi os 380 anos de escravidão que houve aqui no Brasil. E hoje, estamos há 134 anos pós-escravidão, e o que mudou de lá para cá? Saímos das senzalas, fomos jogados nas favelas, nas periferias, sem nenhuma política para a população negra, com falta de trabalho, com falta de moradia, com falta de investimento na educação do povo negro. E, infelizmente, até os dias de hoje, nós, a população negra, que somos mais de 50% no país, ainda sofremos os resquícios das ideias criminosas, maldosas, que foram inventadas no período da escravidão para justificar a crueldade que foi os 380 anos. É importante a gente lembrar essas datas, porque hoje no país, onde a maior população desempregada e no subemprego é a população negra, existe uma falsa ideia aqui no Brasil de dizer que não existe mais racismo, que afinal acabou a escravidão, que afinal hoje a gente ainda tem vários negros nos espaços de poder, seja na política, seja no judiciário, seja em tantas outras instâncias, que a gente vê uma minoria de representação negra. Mas a gente sabe que isso não é verdade, porque para quem mora na periferia e para quem é pobre nesse país, para quem precisa sobreviver através do salário mínimo de hoje, que mal dá para pagar o aluguel, e aqui em São José dos Campos, o quanto tem aumentado o preço dos aluguéis, aqui em São José dos Campos, que nas periferias, onde está concentrada a maioria da população negra, a gente sabe que falta de tudo. Eu acabei de responder a uma pesquisa de uma garota que passou aqui sobre o que eu estou achando do governo
toda a prefeitura aqui de São José. A gente sabe que é uma prefeitura que não tem investimentos para a população e, sobretudo, para a população das periferias. Eu sou moradora lá do bairro do Interlagos e eu sei o quanto a gente sofre com a falta de transporte público, que sempre os trabalhadores, as trabalhadoras, uma quantidade também de negros e negras que moram naquele bairro, sofrem toda vez que tem que sair para trabalhar, para ir ao médico, para fazer de tantas outras suas responsabilidades e obrigações. Então a gente vê que, mesmo com esse discurso de que não existe mais racismo no Brasil, que não existe mais diferenças entre a cor da pele, a gente sabe que não é isso. Hoje a gente continua sofrendo nas periferias, as mães das periferias continuam sofrendo, vendo seus filhos assassinados pela violência policial. A gente vê as mães das periferias sem acesso à creche, à educação dos seus filhos, com dificuldade de moradia, porque o aluguel está um absurdo aqui na cidade de São José dos Campos. A gente vê a falta de cultura e lazer nas periferias para toda a população, mas, sobretudo, para a população negra. E aqui nesse ato, nessa manifestação na Praça João Mendes, famoso Jardim do Sapo, ouvir a Raquel de Paula falar um pouco aqui sobre a manifestação de hoje. Bom dia, Raquel. E o que está achando aí da manifestação, né? O objetivo dela? Bom dia a todos os ouvintes. Nós estamos fazendo esse ato aqui na rua, na praça, para lembrar as datas importantes que marcam o mês de novembro, né? Que é o 20 de novembro, Dia da Consciência Negra, que 20 e 22, né? 22, o dia da revolta da Chibata, que foram lutas importantes contra a escravidão, né? E por melhores condições de vida para o povo negro. E hoje, com mais de 130 anos após a escravidão, a gente ainda segue com muita dificuldade para sobreviver nessa sociedade, né, que diz que não tem mais racismo, mas os índices do governo apontam que a vida da população negra segue muito difícil. E para lembrar também o 25 de novembro, que é o dia contra a violência às mulheres, lembrando que aqui no Vale do Paraíba, nesse último período, aumentou e muito o índice de violência às mulheres, né? Quase toda semana a gente tem notícia pela televisão de uma mulher que foi assassinada, esquartejada, queimada, jogada nos rios, né? E sem nenhum investimento, porque o governo do estado não investe em delegacia de mulheres, em casa-abrigo, né? E não investe em geração de emprego para que as mulheres tenham condições de sair dessa situação de violência. E fora a violência dentro dos ônibus, né? Sendo molestadas, centenas de mulheres sendo estupradas todos os dias, uma situação difícil. O Brasil é um dos países mais violentos para as mulheres. E nós precisamos acabar com isso, a gente não aguenta mais viver nesse estado de violência, por isso esse ato, não só para lembrar essas datas, mas também para cobrar políticas públicas dos governos, investimento em relação à vida e à situação que as mulheres vivem hoje. Fazer com que a população reflita e cobre, né? Exatamente, precisamos refletir sobre isso, não podemos nos abster dessa discussão do que é a violência às mulheres, né? A gente hoje tem medo de sair nas ruas e ser atacada de alguma forma pela violência machista. Por isso nós estamos aqui no dia de hoje. Muito obrigado, Raquel. E quem não pode com formiga, não atiça o formigueiro. E nem do lar, a mulherada tá na rua pra lutar, nem retratada. E nem do lar, a mulherada tá na rua pra lutar. Contra as mulheres não se dá só no Brasil. Nós estamos vendo um massacre da população palestina por Israel. E nós não podemos nos calar. É necessário exigir que o governo Lula rompa relações diplomáticas imediatamente com o governo de Israel. Um governo sionista, racista, que mata e extermina a população palestina. Aqui a violência é grande, mas lá as mulheres estão sendo massacradas na guerra. E o capitalismo escolheu matar o lado mais frágil da população, o lado mais vulnerável, que são os idosos, as crianças, as mulheres. É quem está sem proteção nenhuma. É isso que o capitalismo faz. Porque faz assim lá e faz assim no mundo
religião. Esse massacre não pode ser justificado como religião, porque essa disputa existe há muitos anos. Há muitos anos Israel vem sufocando a população palestina. Toda a solidariedade às mulheres palestinas que se levantam na luta contra a guerra promovida por Israel. Toda a solidariedade às mulheres ucranianas que se levantam contra a guerra estabelecida pela Rússia. É necessário unidade internacional para dizer que os povos têm que ter soberania, têm que ter independência, têm que ter respeito à sua liberdade. E isso não tem acontecido. Nós seguiremos em luta contra o fascismo que tenta crescer no mundo, contra a extrema-direita, que não constrói nada, que não defende o povo, que não serve para nada e que merece sim ser execrada, que não serve de exemplo para ninguém. A luta é o que nós temos, a arma da população, do povo pobre, do povo vulnerável, e nós seguiremos em unidade, homens e mulheres da classe trabalhadora, para dizer que basta de machismo, basta de racismo, basta da intolerância, basta da LGBTfobia. Nós vivemos num país racista, LGBTfóbico, num país onde a população não se assume como negra. Nós estamos num dos países com o maior número de negros fora da África. E é necessário muita unidade e respeito às pessoas. Nós dizemos sempre que aqui tem que ter liberdade para as pessoas professarem sua fé, para as pessoas se expressarem. Nós morremos, muitos de nós, lutando numa ditadura para garantirmos hoje o direito da população vir às ruas, de tomar seu lugar nas ruas e dizer que basta de violência. Não jamais. Ouvir aqui agora a companheira Janaína nessa manifestação e objetivos atingidos aí. Vi que vocês souberam colocar a voz das mulheres na luta. Sim, bom dia, André, bom dia a todos e todas que nos escutam nesse momento. Nós estamos nas ruas hoje na luta contra a violência às mulheres. Hoje, 25 de novembro, é dia latino-americano e caribenho contra a violência à mulher, e essa é uma pauta muito importante para os movimentos de mulheres, mas para todas as mulheres da classe trabalhadora. Por isso nós organizamos esse ato que tem a representação da CSP com lutas, Movimento Mulheres em Luta, diversas mulheres de diversos sindicatos, entidades, partidos da nossa região. Esse ato se dá no momento em que há um aumento de 190 casos de estupro no último ano na cidade de São José dos Campos. A nossa realidade aqui é brutal, nós não podemos nos calar, e é por isso que nós temos que seguir tomando as ruas, denunciando a violência, os feminicídios, e para nós fica sempre a pergunta da propaganda da cidade: para quem é bom morar em São José? Para quem é bom viver em São José? Porque para nós mulheres, nós só encontramos violência e morte. Os feminicídios crescendo absurdamente, nós não vemos política de enfrentamento nem à violência, nem aos feminicídios. Então é necessário exigir da Prefeitura de São José que tenha de fato uma casa-abrigo que comporte as mulheres vítimas de violência, exigir que faça pressão no governo do estado para que a delegacia de mulheres funcione 24 horas de fato, em local de fácil acesso para as mulheres vítimas de violência tenham onde pedir socorro, porque as mulheres estão morrendo e a gente precisa seguir lutando pela vida das mulheres. E uma prova de que o machismo é forte, né, é que o ato, inclusive, sofreu provocações aí, né, mas vocês também souberam responder à altura. De fato, a extrema-direita, ela não acabou no país com a derrota do Bolsonaro. Nós precisamos seguir discutindo com a classe trabalhadora, sobretudo, a necessidade de vencer esse momento da história, porque a extrema-direita, ela acha um absurdo que a gente fale contra o machismo, contra o racismo, que a gente fale contra o massacre que promove Israel à Palestina nesse momento. Então, todas as pautas da classe trabalhadora hoje parecem um ataque a eles, e eles revidam com provocações, com agressões, vindo para cima
mas nós, enquanto classe trabalhadora, homens e mulheres da nossa classe, precisamos continuar de pé, lutando e enfrentando esses ataques. Muito obrigado, Janaína. Eu que agradeço, André. Tenha um bom dia. Ouvir aqui a Luciene, diretora do Sindicato dos Metalúrgicos de São José dos Campos. Aliás, um abraço aí para o Heller e toda a diretoria. E, Luciene, qual o objetivo do ato aqui de hoje, da manifestação aqui de hoje? Hoje esse ato é pela data do 25 de novembro, né, que é o Dia Internacional de Luta contra a Violência contra as Mulheres. Né? Infelizmente, nós ainda temos que fazer esse ato porque... E principalmente aqui na nossa cidade, está subindo demais o número de vítimas de violência doméstica. E também os estupros. Dentro desse ano foi 190 estupros só aqui em São José dos Campos. Então nós exigimos leis e seguranças públicas. É obrigação do Estado prever isso aí. Inclusive a manifestação sofreu algumas provocações aí, né? Sim, ainda, porque sabemos que infelizmente nessa cidade aqui, na nossa cidade, tem muito bolsonarista, né? Que é um cara, né? É ridículo, que sempre foi contra as mulheres. E aqui também nós vimos algumas manifestações nesse sentido. Mas nós demos o recado: machista não passarão. A luta está dada, né? O recado está dado e a luta, nossa luta, na verdade, não é só o dia de hoje, nossa luta é diária. E a gente sempre está na rua e a gente chama a atenção das mulheres aí para essa união. Poxa, nós somos a maioria nesse país, então vamos nos unir para virar este jogo. Nós temos capacidade para isso. Muito obrigado. Obrigada, viu? O ato aqui no centro, inclusive, sofreu algumas provocações de transeuntes que passavam e vaiavam, faziam piadas ou qualquer coisa do tipo para fazer provocações baratas. Porém, não se deixaram intimidar e também souberam aí responder devidamente à altura, mostrando que o machismo não passará. Eu estou aqui com o Alid Shukair, ele é secretário da FEPAL, e eu queria saber qual a importância que vocês veem desse tipo de ato, né, de festival em solidariedade ao povo palestino, que não está acontecendo só no Brasil, esse tipo de mobilização, né? Então, qual é a importância da mobilização internacional contra o genocídio, né, que os palestinos estão sofrendo, principalmente desde o dia 7 de outubro? Bom, primeiro agradecer pela oportunidade de falar aqui. Esses festivais, esses atos, essas ações são muito importantes em relação à solidariedade ao povo palestino, porque é a única forma que a gente vai conseguir cessar o genocídio. A gente já percebeu que vários governos deram carta branca para Israel, e se a população não tomar as ruas e ir contra a decisão dos governos, dificilmente a gente vai conseguir resolver esse problema. Então as ruas, os atos, as manifestações são as formas de parar esse genocídio. Beleza. E só mais uma questão que eu acho importante, né? Se você quiser colocar um pouquinho mais sobre o que é a FEPAL, né, para as pessoas conhecerem, quem está vendo o vídeo não conhece, né, para a pessoa poder se informar melhor sobre a questão palestina. Se você tiver alguma outra fonte aí para citar, fica à vontade. Isso é importante porque a FEPAL é uma federação das entidades palestinas do Brasil. Tá? Ela é formada por 30 membros espalhados no país inteiro, praticamente em cada estado a gente tem no mínimo um membro, né? E a gente tem nossas páginas e as nossas redes sociais que alimentam com informações diárias, com notícias certas e com as narrativas de acordo com o que a questão palestina merece. Beleza, obrigado. Eu tô aqui com a Patrícia, da Secretaria de Mulheres do Sintusp, também constrói MRD, Pão e Rosas, nossa classe, enfim. E eu queria saber, principalmente pelo Sintusp, né, qual a importância de estar construindo um evento contra a violência às mulheres, considerando os índices alarmantes, né, de violência contra as mulheres que continuam hoje no capitalismo, né? Então, qual a importância de estar aqui hoje? Então,
A gente votou, né, no Sintusp e também na setorial de mulheres da Conlutas, né, tipo, dar um peso no sentido da importância que tem um dia de combate à violência contra a mulher, especialmente pós-governo Bolsonaro, que a gente viu o reflexo disso em relação ao aumento dos índices de violência, mas também agora, né, diante de uma incursão racista e do genocídio que o Israel está fazendo contra os palestinos, mas que tem como alvo preferencial as mulheres, né, porque quer uma verdadeira limpeza étnica e quer tirar o futuro, né, e nesse sentido atacar o direito de reproduzir filhos palestinos às mulheres, né, não à toa hospital, escola, onde se concentram mulheres e crianças que têm sido alvo de Israel. E nesse dia, né, em várias partes do mundo estão acontecendo atos que unem a luta contra a violência machista à violência estatal e patriarcal de Israel contra as mulheres palestinas. A gente no Brasil atendeu a esse chamado e estamos participando no sentido mais da discussão, com ações onde foi possível, né? E hoje está acontecendo o festival pela Palestina Livre como parte das ações de luta em defesa do povo palestino, e a gente veio aqui trazer nossa solidariedade, né? Estamos com um panfleto que a gente vai entregar já quando o festival começar também, mas para construir um forte dia 29, que é um dia de luta que a gente quer colocar muita gente na rua nacionalmente, e que em São Paulo vai ser concentração a partir das 18 horas no MASP. O Sintusp e as secretarias de mulheres de combate ao racismo estão chamando, a gente do Pão e Rosas também estamos se unificando nessa luta. Beleza, obrigado. Eu tô aqui com o Alex Fernandes, metroviário da corrente sindical Unidos para Lutar, da Revolução Socialista, e eu queria saber qual a importância que vocês veem desse tipo de manifestação cultural, né? Ou seja, qualquer tipo de manifestação em apoio ao povo palestino, que está sofrendo um massacre ainda maior desde o 7 de outubro, né? E então, qual é a importância desse tipo de construção no Brasil e no mundo? Bom, primeiro assim que nós, do Sindicato dos Metroviários de São Paulo, e nós, da Unidos para Lutar e corrente e a tendência interna do pessoal Revolução Socialista, estamos participando desde o início aqui em São Paulo das atividades em solidariedade ao povo palestino a partir desse genocídio que se iniciou em 7 de outubro, aliás, com essa investida do Estado sionista de Israel contra o povo palestino sob o pretexto de capturar os líderes do Hamas ou coisa parecida, que na verdade pra gente nada mais é que um genocídio. Inclusive a gente até orienta as pessoas que isso não pode ser chamado de guerra, isso é um genocídio. E a importância dessa atividade aqui do festival da Frente Palestina é muito importante, que além de cativar as pessoas pela cultura, no sentido de incentivar a participar das atividades, também é um momento para a gente refletir sobre o que está acontecendo na Palestina, sobretudo em Gaza, refletir sobre o que está acontecendo com o povo, com as mulheres, com as crianças palestinas, e a partir disso ajudar cada vez mais, formar a opinião de que nós devemos ser solidários e lutar por uma Palestina livre, a Palestina laica, democrática e a partir do nosso ponto de vista socialista. Mais uma pergunta aqui. Primeiro, qual é a questão aí que você acha importante destacar sobre a greve dos metroviários do dia 28, que vai estar aí junto de outras categorias, né? Vocês acham que tem alguma relação aí entre a luta da classe trabalhadora e a luta do povo palestino, as lutas contra as opressões? Olha, a relação ela é clara, é nítida, até porque tem uma bandeira do movimento
da Unidade Palestina, da Frente em Solidariedade ao Povo Palestino, que é a exigência do governo Lula romper as relações diplomáticas, políticas e econômicas do Estado de Israel. E não é à toa que pede esse rompimento, porque as armas que o governo brasileiro compra de Israel, além de alimentar a matança do povo palestino, alimenta a matança do povo pobre, preto, das periferias do Brasil. E nós, metroviários, nesse momento, estamos numa campanha unificada com vários setores, professores, ferroviários, sabespianos, e os metroviários na luta contra a privatização e contra as terceirizações. A privatização e a terceirização, ela retira direitos dos trabalhadores, marginaliza cada vez mais o proletariado, o pobre trabalhador, e ao marginalizar cada vez mais o pobre trabalhador estará à mercê dessa política genocida do Estado brasileiro. Então, lutar contra a privatização, lutar em defesa da Sabesp, tem tudo a ver com essa luta em solidariedade ao povo palestino. E dia 28 é a greve dos metroviários contra as privatizações, as terceirizações e as demissões. E dia 29 nós faremos um grande ato em São Paulo em solidariedade ao povo palestino a partir das 18 horas da Avenida Paulista. Então são duas atividades que estão correlacionadas pelo caráter de opressão que o Estado pode impor ao indivíduo. Beleza, obrigado. Eu estou aqui com a Helena, do Insurgência, do Rua, e eu queria saber qual a importância desse tipo de festival, não só no Brasil, né, mas esse tipo de manifestação de solidariedade, seja em festival, em ato, né, em apoio ao povo palestino que está sofrendo um massacre, principalmente desde o dia 7 de outubro agora. E além da importância da solidariedade ao povo palestino nesses atos, qual a ligação que vocês veem com a luta das mulheres, já que hoje é o dia de combate à violência contra as mulheres? Sim. Eu acho que é muito importante que tenha esse festival, porque assim, a gente já está há mais de um mês, né, vendo esse genocídio em Gaza. Chega um momento assim, tem mais de 12 mil mortos. A gente tem o cessar-fogo agora, mas ele foi teve uma pausa humanitária, na verdade, não foi o cessar-fogo, né, uma pausa de 4 dias. Então, provavelmente na próxima semana podem começar novos ataques do exército israelense e devido à quantidade de número de mortes que já atingiu do tempo que isso está acontecendo, desde o 7 de outubro, de momento que as pessoas começam a normalizar, assim, né, que os mortos viram números. E é muito importante a gente não parar de falar sobre a Palestina e mais que isso, celebrar a cultura palestina e a vida palestina, né, porque não são só números, né, são pessoas que têm uma história, que têm uma cultura, que tem toda uma vivência que está sendo perdida. Então é importante, eu acho que a arte também ajuda a despertar outras formas, sensibilidades, né, sobre uma questão que é tão cara para nós, né, e que é tão triste o que está acontecendo, né. Acho que a música, enfim, e outras formas de arte tem esse potencial de sensibilizar as pessoas de outras formas, né, que não só ficar vendo notícias de morte, né. Eu acho que essa é a importância. E hoje é o Dia Internacional de luta contra a violência contra as mulheres, e eu acho que o movimento feminista também está se articulando a nível internacional. Tem uma articulação que chama Ação Global Feminista, que está se coordenando, principalmente aqui na América Latina, para fazer várias ações contra a violência contra as mulheres, e lembrando das mulheres palestinas que estão sendo mortas, né, porque eu acho que a violência colonial não deixa de ser uma violência patriarcal, né, porque é uma violência, você vê vários casos de assédio sexual dos soldados israelenses contra mulheres, as próprias crianças que são mortas também, quem acaba sofrendo com isso são as mulheres palestinas, né, o que vem seus maridos sendo presos ou mortos também. Então, eu acho que o mundo feminista é um mundo que não tenha um genocídio, que não tenha apartheid, né? Porque as mulheres, as LGBTs vão ser livres quando não tiver ocupação, quando não tiver genocídio, quando não tiver colonização, né? Então temos todos os corpos livres, né? Inclusive livres do genocídio, livres do apartheid.
Então é isso, a gente está aqui se unindo em solidariedade também com as mulheres palestinas hoje. Vamos lutar até que a Palestina seja livre. Beleza. Obrigado. Eu tô aqui com a cantora Maj, que vai se apresentar daqui a pouquinho. E eu queria saber o seguinte, qual a importância para você de estar cantando nesse tipo de evento, em solidariedade ao povo palestino, você que é filha de palestinos, qual a importância de estar aqui hoje e da solidariedade internacional ao povo palestino, que principalmente desde 7 de outubro está sofrendo um massacre ainda maior? A importância é desde tirar o sentimento de impotência, né, que a gente fica, porque a gente comunica, mas é tudo muito grande, né, a mídia massiva e todo o abafamento que a gente tem em redes sociais e tal. Então tá aqui é uma forma de encontrar as pessoas ao vivo, que é bom, tipo, eu te conheci, a gente não, né, esse encontro não aconteceria, por exemplo. Então a gente se conecta e descobre que tem mais gente que também está com essa mesma angústia que nós, querendo se tornar menos impotente e aí fazer ações e aí trazer à luz do que está acontecendo. Então é importante tanto para mim internamente quanto para as pessoas que estão aqui se sentirem acolhidas também na dor que elas estão sobre o que está acontecendo, e também para as pessoas, para os meus amigos, para as pessoas que eu sei que têm conexão na Palestina, receberem por imagens que aqui no Brasil a gente está fazendo alguma coisa por eles. Entendi. Mas só mais uma pergunta rapidinho. E qual a importância para você, hoje é o dia, aliás, do combate à violência contra a mulher, qual a importância da luta das mulheres na questão palestina? É toda, porque na verdade quem acaba absorvendo a violência total disso são as mulheres, né? Porque elas são violentadas pelo Estado de Israel, os homens na volta delas são violentados e no final das contas é elas que acabam absorvendo essa violência, seja amparando, seja dando abraço, seja cuidando, seja fazendo a coisa acontecer, dando comida e continuando a resistência como mães, como mulheres, como filhas. É muito importante. Na verdade, o que move a Palestina são as mulheres, né? Aliás, todo mundo árabe, as mulheres sírias, essas mulheres todas diaspóricas e refugiadas, as mulheres carregam, né, nas costas a possibilidade do novo para o filho delas. Então, assim, a gente está aqui para elas, né? Para mim é mais para elas do que para os homens. É tipo, para as mulheres árabes saberem e palestinas saberem que a gente está aqui. Eu vou parar de falar só porque senão eu vou perder a voz. Obrigado. Eu estou aqui com a Carol do MST e eu queria saber qual a importância para vocês de usar o espaço de vocês para um evento tão importante, né, de solidariedade ao povo palestino, principalmente desde o dia 7 de outubro, aí, que está sendo ainda mais massacrado por Israel. Então, qual a importância para vocês de organizar essa solidariedade que é internacional? Então, primeiro para apresentar esse espaço que chama Casa Cultural, Galpão Cultural Elza Soares. Ele é um espaço que é do movimento, mas ele é aberto para a construção da cultura de resistência, cultura popular, a cultura de luta, para todos os movimentos, todas as organizações. Nossa casa está aberta. Então, para a gente é fundamental, importante estar envolvido nesse processo. A gente entende que a luta do povo palestino é uma luta justa, né? É uma luta que já tem 75 anos de resistência desse povo pelo seu direito de existir na sua terra, né? E de resistir à ocupação e ao regime de apartheid do Estado israelense. Então, tudo que a gente pode fazer aqui, que é para enfrentar essa guerra midiática, né, que desinforma as pessoas, que não esclarece os reais motivos dessa guerra, que esconde o massacre, o genocídio, a limpeza étnica que está acontecendo lá nesse momento. Então, todas as atividades que dialogam com a sociedade de alguma forma e combatem essa frente fascista, né, que a gente enfrenta também aqui no nosso país, é fundamental para a gente ganhar espaço e contribuir de fato na solidariedade à luta do povo palestino. E só mais uma coisa, hoje também é Dia Internacional de Combate à Violência contra as Mulheres, né?
E para vocês do MST, qual a importância de defender a luta das mulheres? Qual o caminho que vocês acham aí necessário para, de fato, vencer o patriarcado, né? E também, se vocês quiserem comentar, caso tenha alguma relação com a questão palestina, fica à vontade. Olha, a luta das mulheres é a luta do sem terra, porque é a base social da nossa sociedade brasileira, são as mulheres, né? Então, hoje é um dia muito importante também para o movimento. Também estamos em ação nos nossos territórios, em campanhas de combate à violência. Nos somamos às lutas das mulheres no mundo, né, contra a violência e contra o patriarcado. Ai, desculpa, eu me perdi. Eu perguntei a importância da luta das mulheres e se tem uma relação com a questão palestina. Isso. Assim, nós, uma boa pergunta, fazendo uma relação direta, assim, mas é isso, pro movimento, as lutas, elas se complementam, né, é impossível a gente fazer uma luta de defesa do povo palestino sem a gente pensar nas mulheres que estão presas hoje dentro de Israel, sem pensar nas mulheres que estão com seus filhos presos, todas as mulheres que deram à luz nesse período brutal de ataque, né, aos hospitais, que estavam com seus bebês ainda precisando de oxigênio, né, incubadoras. Então é impossível a gente não pensar nas mulheres palestinas quando a gente defende a luta palestina, né? Elas são também a base, uma das bases dessa sociedade, desse povo. Então é pelas mulheres, é pela Palestina, pelas nossas mulheres também aqui no Brasil e por um mundo mais justo, livre de apartheid, livre de violência, livre de exploração, livre de veneno que envenena as nossas águas, rios, né, o leite materno. As lutas se complementam e atravessam e com certeza pra gente é fundamental estar nesses espaços e nessas trincheiras com as nossas mulheres também. Obrigado. Eu estou aqui com a Andressa, do Comitê Nacional Palestino, que faz parte do BDS, e eu queria que você explicasse um pouco o que é o BDS e qual a importância da gente fazer esse tipo de festival aqui para se solidarizar com o povo palestino. O BDS ele é um movimento que surge em 2005 na Palestina, formado por mais de 170 movimentos da sociedade civil palestina, entre sindicatos, movimentos sociais, movimentos feministas, etc., que se inspiram no movimento de boicote ao apartheid sul-africano e criam, então, esse movimento de boicote, desinvestimento e sanção ao Estado de Israel. Já nessa época, a sociedade civil palestina já entendia que sofria um processo de colonização, ocupação e apartheid, que mais tarde vem sendo confirmado, né? Já tinha todas as resoluções da ONU sobre a questão da ocupação e o apartheid já é confirmado também hoje por grandes organizações de direitos humanos, né? Mas o povo palestino já falava isso há várias décadas. E por causa do grande sucesso do movimento de boicote ao apartheid sul-africano, o BDS surge então na Palestina, né? A ideia é você ter diversos tipos diferentes de boicote, desinvestimento e sanção. Bom, eu não vou poder aprofundar na diferença em cada uma delas, mas a gente trabalha, né, com os 3 âmbitos. O boicote estratégico, né? Não só aquele boicote de consumo, mas aquele boicote estratégico mesmo, de contratação, né, contra empresas específicas que financiam ou atuam em áreas ocupadas, em assentamentos, ou de alguma forma financiam o apartheid, também as próprias empresas israelenses, né, Mekorot, entre outras. A gente tem os desinvestimentos, né, que são as empresas estrangeiras que financiam o Estado de Israel, investem em Israel, e aí a gente trabalha para
retirada desses investimentos e as sanções internacionais pelos crimes contra a humanidade e agora crimes de guerra que Israel vem cometendo contra o povo palestino há várias décadas. E a gente tem, né, o nível econômico, o embargo militar, econômico e cultural também. Então, essa parte cultural sempre fez parte do BDS, na sua essência, né? O BDS, ele tem um braço em cada país. Eu trabalho para o Comitê Nacional Palestino, que é o braço palestino de origem, né, do movimento. Mas ele tem um braço em cada país e o braço dele funciona justamente, ele não é um movimento de adesão, não necessariamente você precisa ter uma lista de participantes do BDS, ele é um movimento de campanha, né? E as campanhas dos países, elas têm que fazer sentido para a realidade daqueles países. Então, elas são campanhas que visam sempre buscar sanções e boicote ao Estado de Israel, mas tendo em vista a realidade daquele país. E o que a gente vê é que o Estado sionista, né, que reproduz essa lógica colonizadora, opressora, ele também se reproduz em vários outros países, principalmente do sul global. Né? Então, por exemplo, aqui no Brasil a gente tem as campanhas em relação ao embargo militar, porque, por exemplo, a gente tem a questão das polícias também, que também oprimem, por exemplo, o povo negro, e que são treinadas por Israel, que tem cooperações e acordos com Israel. O Brasil compra muito armamento de Israel, tecnologia de guerra, tecnologia de segurança pública. Então, tudo isso influencia a realidade do povo também. Então, a gente sempre fala que a luta do povo palestino não é uma luta isolada, né? Ela é uma luta que vai repercutir também em todos os países, principalmente do sul global. Então, minha função é principalmente tentar criar essa consciência, e o festival ele vem justamente nisso. Porque a gente é um momento, a parte cultural, ela sempre fez parte, né, de criar consciência e a cultura que é uma forma de resistência do oprimido aqui no Brasil também, e levantar essa voz também do povo palestino e mostrar que as lutas se encontram e podem andar juntas. Posso fazer só mais uma? Hoje é dia de combate à violência contra as mulheres, né? E se você quiser comentar também sobre essa pauta específica, fica à vontade, mas eu queria perguntar qual a relação da luta das mulheres com a luta palestina? Uma pergunta muito importante, porque todas as lutas de libertação, por exemplo, né, o patriarcado, que é um dos pilares dos sistemas opressores, que é contra a luta das mulheres, visa derrubar o patriarcado, ele é um sistema, ele é um dos pilares do sistema opressor, que também é o colonialismo. Então a luta palestina, ela tem tudo a ver, não existe lutas de libertação isoladas, né? E os movimentos de mulheres, os movimentos feministas sabem disso. Então hoje é o dia de luta global contra a violência contra a mulher, e existe uma ação feminista global em solidariedade à Palestina. Então as mulheres, os movimentos feministas do mundo inteiro hoje estão se manifestando contra a violência contra a mulher e também em relação à liberação do povo palestino, né? Principalmente das mulheres, porque a gente não tem a violação de direitos humanos e a opressão, ela não acontece em abstrato. Então, por exemplo, quem sofre mais com a opressão do povo palestino são as mulheres, né, e crianças, enfim, as minorias oprimidas historicamente, os indígenas palestinos, enfim. Então, tudo isso, essas violações não acontecem em abstrato. Então, essas lutas, elas são super interseccionais e importantes, né? Assim como a luta contra o racismo, que também anda super aliada com a luta palestina, né? E aí as mulheres hoje, então, convocaram, né, os movimentos de mulheres do mundo inteiro convocaram essa ação solidária global, e a gente vai, inclusive, ler aqui no festival um manifesto dessa ação solidária global, porque é isso, você não pode pensar numa liberação feminista ocidentalizada, ou num ponto de vista, a liberação para as mulheres brancas, ou liberação para essas mulheres que já estão em condição de falar por si próprias, né? Mas enquanto você tiver mulheres que estão sob regime de apartheid, mulheres presas sem nenhum tipo de julgamento, mulheres sendo estupradas como arma de guerra, enfim, nesses contextos opressivos, como é o caso da população feminina palestina, a gente não vai ter a verdadeira liberação das mulheres e nem o rompimento com o sistema patriarcal. Obrigado. Eu estou aqui com a Juliana, constrói ao JC, o PCBRR, também o BDS
e a Frente Palestina, e está aí na organização desse evento de hoje. Eu queria saber primeiro, Juliana, qual a importância de estar fazendo um festival para divulgar a questão do genocídio, né, descarado que o povo palestino está sofrendo, ainda mais desde o dia 7 de outubro? Por muito tempo, a gente sentiu que os movimentos culturais, os movimentos sociais, os mais diversos movimentos políticos tinham se afastado um pouco da questão palestina, né? Acho que isso mudou um pouco depois do dia 7 de outubro, com o acirramento do genocídio, a intensificação ali do processo de limpeza étnica, do processo brutal de violência, bombardeamento por lá. Mas antes a gente estava pensando como que a gente podia elevar a consciência sobre o que era a questão palestina, o que acontecia na Palestina, aproximando a população brasileira, no caso, né, aproximando as pessoas que já produzem política, já produzem cultura aqui no nosso país, e no caso especialmente, né, artistas que trabalhassem com a cena cultural local, estadual, nacional, e aproximar essa política que já existe na sociedade, nos movimentos brasileiros, com a política que a gente constrói em solidariedade à Palestina. Foi por conta disso que a gente idealizou esse festival. Então, para além de ser um festival que expressasse a sua solidariedade à Palestina, então que buscasse falar sobre o que acontece, que mobilizasse as pessoas para estar pensando e olhando sobre a questão da Palestina, mais do que isso, era importante cada vez mais esse processo de aproximação. A aproximação das mais diversas lutas, porque, querendo ou não, a luta palestina é uma das lutas mais justas da humanidade, uma das que mais sensibiliza os povos e os movimentos em todo o mundo. E isso é um pouco o espírito da onde vem a ideia do festival. Entendi. E mais uma coisa, hoje também é dia da luta contra a violência às mulheres, né? E calhou de estar junto desse festival. E eu queria saber qual é a ligação que você acha importante traçar entre a questão palestina, né, e a violência das mulheres, e também se quiser se estender aí especificamente nessa questão da violência contra as mulheres, fica à vontade. Não, perfeito, né? Eu acho que as mulheres, elas acabam sendo muito pilares de sustentação nos mais diversos cenários de violência, né? Então, quando, por exemplo, a gente tem os jovens negros assassinados nas periferias brasileiras, a gente vê as mulheres sendo as mulheres que organizam os movimentos de resistência, os movimentos de favela, os movimentos de mães ali que perderam seus filhos e que tem ali que não só sustentar a sua família, mas também tem que conseguir manter a luta viva, né? A luta pela vida. E querendo ou não, as mulheres palestinas também têm muito dentro de si essa necessidade de manter a luta viva e manter e garantir a existência do próprio povo palestino. Então, contar suas histórias, contar suas tradições, e não podemos deixar de falar o quão violento é o próprio sistema de opressão e apartheid israelense para com o povo palestino. E as mulheres têm um papel predominante nisso, né? O processo violento que se dá nas prisões, muitas mulheres também são presas, tem processos extremamente violentos dentro das prisões, também garantem o sustento de suas casas, tem muito desrespeito à sua religião, à sua nacionalidade e tudo mais. Então a gente vê processos de cada vez mais descaracterização do que é a mulher palestina e uma dificuldade de construir a própria vida, e obviamente isso vai perpassar uma maneira ainda mais violenta quando a gente olha o papel que a mulher palestina tem na própria sustentação das famílias, na própria garantia de que elas continuem funcionando, e o processo de os homens ali sendo presos, tem uma prisão e encarceramento gigantesco, né? Então qualquer um que faz qualquer ato que possa ser encarado como revolucionário ou desafiador ao exército israelense ou coisas do tipo, vão ser contrapostos, vão ser presos, vão ser levados a tribunais militares sem direito a julgamento ou com julgamento em hebraico, e essas coisas que acontecem, e as mulheres ficam, né? E as mulheres garantem a luta, garantem a resistência, garantem a existência daquelas terras. Entendi. Beleza, obrigado.